desejo, só vim conhecer. Mas o presente é seu, ok? Espero que você seja muito abençoado. Hoje é um dia especial, Deus vai falar com você, amém? Hoje eu vou falar sobre a árvore da vida, glória a Deus. Estamos concluindo a série de mensagens sobre árvore. Quantos foram abençoados? E motivado, pelo Espírito, eu pensei nisso. Minha esposa hoje de manhã falava isso, confirmou, me perguntando por que eu não faria um livreto. Então eu vou fazer um livreto dessas mensagens para você estudar, depois ler novamente, mas assim, se você não quiser comprar o livreto, está de graça lá no site, lá no aplicativo. Nós temos um aplicativo da nossa igreja, Videira Belo Horizonte, Videira BH, tanto para Android como para iOS. Todas as mensagens, na íntegra, estão lá. Claro que o livreto vai ter algumas coisas a mais, então você pode depois adquirir. Eu vou terminar hoje a série de mensagens. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fui muito abençoado estudando sobre isso, aprendendo. Quantos foram abençoados também? Glória a Deus. Então, ore agora junto comigo, para que o Espírito do Senhor fale com você, que o seu coração seja fortalecido. Talvez desanimado, o Senhor vai renovar você. Se você entrou aqui, talvez triste, Deus vai trazer alegria no seu coração. Como o pastor Arthur disse, se você estava triste, canta. Se está alegre, canta também. Gostei disso. Não importa o jeito que você está, tem que cantar. Então é importante poder entender como as coisas do Espírito funcionam. Então Deus vai falar com você hoje de uma forma especial. Pai, obrigado por essa noite tão especial, por tudo que o Senhor fez. Aprove o Senhor nos escolher para esse tempo, para essa hora. E nós queremos ouvir a Tua voz. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Suas mãos. Que a minha voz, ó Deus, seja a voz do Senhor falando ao coração de cada um deles. E que eles possam discernir a voz do Espírito. E que esta palavra traga entendimento, clareza, revelação, em nome do Senhor Jesus. Pode colocar o PowerPoint aí, a árvore da vida. Tem a confissão, obrigado. Fica em pé mais uma vez. É porque confissões não dá para fazer sentado, ou dá? Dá não, né? Essa aqui é uma igreja que você trabalha muito, aleluia. Mas como você vem aqui só uma vez por semana também, está tudo certo. Todos os dias nós estamos fazendo uma confissão profética. Hoje eu quero confessar o que diz Gálatas 5, 22 e 23. É um texto que fala sobre os frutos do Espírito Santo na nossa vida. E o texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Somos cheios de amor, Deus, transbordando de alegria, caminhamos em paz e somos perseverantes em toda e qualquer circunstância. Mas o fruto do Espírito também é mansidão e domínio próprio. Recebemos a mansidão de Cristo e o domínio próprio do Espírito. Não somos guiados pela carne, mas conduzidos pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Contra essas coisas não há lei. Vivemos acima de acusações, condenações e de toda culpa. O fruto do Espírito é o que nos justifica, protege e nos conduz para esse tempo. Todos juntos agora, vamos lá. Declaramos que somos árvores frutíferas no reino de Deus. As nossas emoções, decisões e atitudes frutificamos em caráter, tem testemunho, em autoridades. Onde estamos, um ambiente é formado pela vida que flui em nós. Esse é um tempo de maturidade, frutificação e manifestação da glória, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Acompanha comigo então essa mensagem. Você que está aqui agora, talvez nunca ouviu, em 4 domingos eu estou ministrando, esse é o último, sobre árvore.
Porque a Bíblia fala muito sobre natureza. Ela começa, na verdade, falando sobre árvore e ela termina falando também de uma árvore. Então, se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que tanto no Éden, no ministério de Jesus, ele usou essas metáforas da natureza, de árvore, né, de rios, para ensinar algo para nós. Então, a Bíblia chega a comparar o homem que confia no Senhor, que ele é como uma árvore. E ela diz também que o homem que não confia no Senhor, ele vai se tornar um arbusto solitário no deserto. Quando ela quis mostrar um homem que decidiu caminhar com Deus, que é um homem convicto, uma mulher convicta, ela diz, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dará o seu fruto, e tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Qual que é o título da minha pregação? Eu vou encerrar hoje falando da árvore que está em Apocalipse. Ela esteve no Éden, mas eu e você nunca comemos do fruto dessa árvore. Por quê? Por causa do pecado. Mas Deus é tão bom que Ele nos permite agora, na Nova Jerusalém, na cidade santa, na cidade do grande rei, onde eu e você viveremos com o Senhor eternamente. Lá também tem uma árvore. E você vai comer do fruto dessa árvore. Quantos querem aprender hoje sobre a árvore da vida? Então, o texto diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 8. Pode projetar para mim o texto? Diz assim, Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A palavra Éden é delícias. Na direção do Oriente. E pôs nele um homem que havia formado. Do solo fez o homem Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida estava onde? No meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e as pedras de ônix. O segundo rio chama-se Gion, ou Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor, Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Diga assim, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aleluia. É interessante observarmos aqui que Deus coloca o homem em um ambiente perfeito, em um ambiente abundante e agradável. Olha, o Senhor colocou esse homem, plantou esse jardim com muitas árvores e disse para ele, coma livremente dessas árvores. E no meio dessa árvore tinha um rio, o rio da água da vida. Esse rio tinha 4 braços. Cada um desses braços aponta para algo. O primeiro rio, Pison, o significado dele significa transbordante. Se você olhar no Pison significa transbordante, onde tinha ouro, bidélio e pedras preciosas. Pensa, olha o ambiente onde o homem estava. Olha o lugar que Deus colocou. Ele tinha todas as árvores, olhava para o lado, tinha um rio que tinha ouro. Ouro, vê se isso não é poderoso. O ouro fala da glória de Deus. E o significado espiritual é que isso representa abundância e também riqueza. O segundo rio que tinha lá era o Gion. Era um rio que o significado é rompimento. Ele rodeava a terra de Cush, na Etiópia. Ele representa a força e o poder de Deus para trazer rompimento. Isso significa que qualquer coisa que quer atrapalhar o seu avanço não vai prevalecer, porque o Senhor vai romper com essas coisas. Olha onde Deus coloca o homem.
cada um desses significados aqui. O tigre fala de algo rápido, o significado da palavra tigre é rápido, ligeiro. Qual que é o contexto? Aquilo que Deus quer fazer na sua vida vai ser rápido. Olha onde Deus coloca esse homem. Irmão, você precisa acreditar nisso. Um toque do favor vai surpreender você. Tem coisas na sua vida que vão acontecer rápidas. Gera expectativa. Olha o cenário que Deus colocou esse homem. E o último rio era o Eufrates. Sabe o que significa o rio Eufrates? Fertilidade. Deus colocou o homem nesse lugar, colocou onde tinha ouro, onde tinha rompimento, onde tinha algo rápido e onde tinha fertilidade. Colocou esse homem. Olha o cenário que ele vivia. A palavra Éden, como eu disse, jardim de delícias. E colocou ele diante de muitas árvores. Muitas. E tinha uma árvore que Deus olhou e disse: essa árvore, o nome dela é árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não come, porque o dia que você comer, você vai morrer. Há um tempo atrás, eu vi algo que eu classifiquei como absurdo. Alguém tentando justificar o homem e querendo culpar a Deus, dizendo: se Deus já sabia, por que Deus colocou o homem no jardim e colocou essa árvore e o proibiu? Não é que ele não proibiu, é preciso ter sensatez e inteligência quando você lê as coisas. Se Deus não tivesse dado opção para o homem, ele poderia depois culpá-lo dizendo: eu não tive opção de escolha. Você me colocou num lugar e mandou eu comer só de uma árvore, mas você não falou que eu poderia ter a escolha de não comer. Por isso Deus disse: todas as outras você pode comer, mas dessa não come não. Dessa não toca não. É como a parte até mesmo do dízimo. O Senhor te dá os outros 90%, mas diz: esse é meu, separa para mim. É nesse que os irmãos têm guerra. É nesse que os irmãos têm luta. Essa semana aconteceu um negócio engraçado. Eu fui lá em Goiânia fala frutaria. Aqui fala sacolão. Eu prefiro de Goiás. Sacolão fica parecendo coisa de pobre. Mas não importa, estou aqui, é maravilhoso agora, essa é a minha cidade. Sacolão é bonito, até foneticamente, sacolão. Aí, comprei uma laranja. Vê como tem as coisas simples da vida e ensina para nós. Comprei a laranja, falei: eu preciso ensinar minha menina pequena. E ela gosta muito de fruta, porque eu ensino ela. Os grandes eu falei, mas não vou falar nessa última. E aí falei para eles, falei: quer que eu casse laranja para você? E eu gosto. Porque realmente é uma coisa que eu até lembro da minha infância. Minha avó me ensinou a cascar laranja. Aqui também fala cascar laranja? Vocês mudam tudo. Como é que chama? Não é aqui não, né? Eu acho que o certo é esse. Eu é que estou errado. Tudo bem, me perdoe. Lá em Goiás nós falamos tudo, nós somos caipira. Descascar. Me perdoe. Edita essa parte aí, por favor, no vídeo. Então eu estava descascando a laranja. Minha avó me ensinou, e eu gosto de fazer toda aquela, para sair, para fazer chá. Vê se eu já não fui pobre, chá de casca de laranja. Quando já tomou chá de casca de laranja? Já foi pobre também, já foi. Minha avó falava assim: não deixa cortar não. Aí, eu cortei a tampa da laranja. Essa é a tentação. Aí eu falei assim: é o seguinte, a tampa da laranja é minha. Sabe o que a minha filha falou? Não. Aí na hora eu falei: isso é o dízimo. A laranja toda é dela, mas ela não quer dar a tampa da laranja para quem comprou e quem descascou. Que não existe a palavra cascar. Quem descascou. Você vê a luta que é. Deus é que nos deu tudo. Deus é que nos abençoa. E nós temos a luta. Eu falei: tem muita gente nessa igreja ridicando a tampinha da laranja para Deus. Pode ficar com a laranja, eu quero só a tampinha. Mas essa é a luta, né? Aí eu falei para o meu filho também: e aí? Vai devolver ou não vai? Para quem comprou, para quem te deu. Por que eu estou falando isso? Só olha para cá. É apenas uma coisa que eu lembrei. Nós gostamos, às vezes, de tocar naquilo que não é nosso. Por que o homem foi tocar em algo que Deus falou para ele que não era para tocar? Deus falou. Ele deveria honrá-lo. Ele deveria ter comido da árvore da vida. Se ele tivesse comido da árvore da vida, ele tinha a eternidade dentro dele. Sabe por que nós choramos tanto em velório? Porque o homem não foi criado para morrer.
O homem foi criado para ser eterno. Então, quando ele vê a mãe dele indo embora, o pai, ou alguém da família, ou alguém que ele gosta muito, ele chora, porque Deus está colocando fim numa vida. Mas a eternidade estava dentro do homem. E por causa disso, o homem trocou um momento de prazer, fez uma escolha errada. É o que nós estamos vivendo hoje. Por que você vê que pessoas às vezes arrebentam com a sua vida depois? Por causa do erro, do pecado. Escolhas são muito sérias. Tinha 2 árvores, na verdade tinha várias. A que estava no centro, nós damos o nome dela porque a Bíblia nos garante isso, árvore da vida. Ela aponta para o próprio Cristo. Se ele tivesse comido da árvore da vida, muda o PowerPoint aí, por favor. Se ele tivesse comido da árvore da vida, ele tinha tido Cristo como centro da vida dele. Mas o que ele fez? Ele infelizmente escolheu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pastor, mas não foi o homem, foi a mulher. Olha, é tão interessante algo, porque é o seguinte, é um culpando o outro. Quando Deus criou o homem, Deus falou para ele. A mulher que foi conversar com a serpente, diga-se de passagem, ela conversou com a serpente, comeu o fruto, induziu o marido e ele comeu também. Mas na hora de Deus conversar e tratar, você sabe com quem que ele falou? Com o homem. Por quê? Porque Deus respeita o princípio da autoridade. Se tem alguma coisa fora do padrão na sua casa, o responsável é você, que é um homem. E hoje nós vivemos como os homens, como Adão, culpando tudo. Então, é preciso se posicionar. Tudo por quê? Porque um homem se calou, a sua esposa resolveu conversar com a serpente. Quando se fala de espiritualidade em muitos lugares, aqui na Videira, nós ensinamos isso. Nós temos oração de homens, homens lideram. As lideranças estão cheias de quê? De mulheres. São mulheres que são mais espirituais. Porque o homem diz, isso não é coisa para homem. Como isso não é coisa para cuidar da sua casa? Ser o sacerdote, o provedor da sua casa? Esse é seu papel. Por isso que Deus falou, foi com o homem. Uma tragédia aconteceu no universo quando um homem se calou, não se posicionou. Por que ela estava conversando com a serpente, meu Deus? Mas que na hora que Deus vai conversar com ele, ele diz o quê? A mulher que só me deu é que me fez pecar. Nós vivemos essa geração que culpa o outro. Um culpa a esposa, o outro está culpando o marido. Mas Deus diz, você é o responsável. Você não cuidou do jardim. Eu não dei ordem para a mulher cuidar do jardim. Não dei ordem para a mulher cultivar o jardim. Eu falei com você. É o nosso papel cuidar da espiritualidade da nossa casa. É o nosso papel abençoar os nossos filhos. É o papel do líder, do homem, se posicionar. Não é machismo. Não dá ouvido para esse povo que fala besteira, não. Isso, na verdade, foi Deus que estabeleceu. Quando um homem se posiciona para orar pela sua casa, Deus honra ele. Sabe por quê? Porque ele está, na verdade, se colocando na posição que Deus colocou ele. Então é preciso se posicionar. É preciso ter esse entendimento de que você foi colocado para liderar, não para oprimir. Não para dizer, bater na mesa, dizer, eu sou um homem, respeita. Se está precisando de força, é porque a autoridade não está funcionando. Você nunca vai ver um piloto dizendo, eu vou comandar isso aqui agora. Não, ele lidera com autoridade. Eu amo porque quando tem o sinal de atar cinto, porque você vai passar por uma turbulência, ele já viu antes, porque ele faz a leitura, é ele que aciona aquilo. Mas você já viu a voz dele? Não muda. Atenção, senhores, permaneçam sentados com seus cintos afivelados, porque vamos passar por... Agora você imagina se o cara chegar, atenção, senhores, permaneçam sentados. Você já fala o quê? Já vou morrer. Mas a voz dele não muda. Por que não muda? Porque ele sabe que ele está sob o controle, ele é autoridade. Que o Senhor possa levantar homens. Porque o Senhor possa levantar líderes dentro de casa, não para oprimir filhos, nem para bater na mesa, porque isso aí qualquer delinquente faz, mas para orar pela sua casa, para se posicionar pelos seus filhos. Por que nós pegamos no pé dos homens para vir orar conosco aqui? E temos que implorar, porque às vezes alguns estão passando lutas, dificuldades, mas não vêm, não sabe, receber sabedoria do alto, receber palavra, isso é muito importante. Então, o homem fez a escolha errada, comeu da árvore errada, por isso a terra se tornou maldita. A palavra do Senhor diz, em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 3,
não sei exatamente aí o verso, mas diz: maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por conta do homem, pelas escolhas que ele fez. Ele fez a escolha errada. Olha o que a palavra do Senhor diz. Coloca para mim, Gênesis capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e assim fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. É terrível ver gente escondendo da presença do Senhor. Eles esconderam da presença do Senhor e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: com quem que Deus conversou primeiro? Com o homem. Onde você está? Está escondido? Não combina com você não. Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: foi a mulher que só me deu. Ela é que me deixa nervoso. Como nós gostamos de culpar o outro. Com um marido desse é difícil ser uma pessoa tranquila. Não é, deixa eu te falar. O que você faz diz respeito a você. O que você faz diz respeito a você. Porque é triste isso. Hoje você vai aprender um pouquinho de casamento aqui também. Aleluia. Árvore e casamento. É triste isso. Quando nós não olhamos para o Senhor, nós ficamos culpando pessoas. A mulher que só me deu me fez pecar. Pastor, eu sou uma mulher calma. Ele é que me irrita. Sei. Nós somos educados com todo mundo lá fora, mas com o cônjuge Você já viu isso? O pastor Luiz contou um exemplo que eu achei fantástico. Ele disse que um dia estava discutindo com a pastora Márcia. Eu vou contar porque ele também já contou. Eles estavam discutindo. E discussões assim, às vezes um pouco calorosas, meio pentecostal mesmo. Fogo, rajadas. Isso é para minha conta. Aí o que aconteceu? Ele mora no condomínio e lá também tem os pastores que moram lá também. A irmã, a esposa do pastor, inclusive ficou nada, tinha marcado de ir na casa dele com a pastora Márcia. Ele não sabia, estavam discutindo. Aí o que acontece? Tocou a campainha e a voz deles estava alta. Na hora que tocou a campainha, que ele abriu a porta, ele viu ela. Aí ele diz: querida irmã, paz, tudo bem? Foi um anjo de Deus enviado na hora certa. Tipo assim, vai lá porque o trem está feio. Aí ele mudou com ela. Aí a esposa dele disse que passou a mão no cabelo e falou: oi, Dalva, que bom que você veio aqui a esta hora. Aí os dois conversaram, ficaram meio sem graça, né? Automático, entra, e ela entrou. Você não quer comer uma coisa? Já que insistiu, ela percebeu o clima, comeu. O que ela aprendeu naquele dia? Essa coisa, às vezes, de mau humor e de atitudes grossa, você tem domínio sim. Porque quando chega alguém, imediatamente você parou, e ele diz que imediatamente ele parou e mudou. Por de fora, tudo bem? É que eu fico pensando, tem homens que tratam a sua mulher de um jeito muito ruim. Mas será que ele trata o cliente dessa forma, se ele for vendedor? Ela liga para ele, eu estava cortando cabelo num lugar, eu não fico conversando, ouvindo conversa dos outros, detesto isso, diante de Deus. Mas eu estava no salão, o cara estava do meu lado. Aí atendeu o telefone. Oi, o que é? Pode falar. Eu falei: duvido, está falando com ele. E não era isso. Aí eu fiquei pensando depois, indo embora. Se ele for um vendedor, final do mês, aquele cliente para bater a comissão para ele ganhar maior, o cara ligar na hora do almoço, o que ele vai falar? Ligando agora? Fala, chefe. Não, você não me incomoda não. O que você precisa? Vê, então, por que eu estou falando tudo isso para você? Nós precisamos entender uma coisa. Deus nos deu casamento, família, para ser abençoado. Deus deu aquela mulher para um homem ser abençoado. Mas na hora da escolha, ele está culpando ela do erro. Na hora da situação, ela fica culpando ele. Essa não é a vontade de Deus. Eu vou falar uma coisa para você que hoje à tarde eu pensei nisso. Sabe por que ele teve essa atitude? Porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós culpamos pessoas. Quando nós comemos do fruto errado, nós temos essa atitude. Então, essas duas árvores apontam para algo. Do conhecimento do bem e do mal, aponta para arrogância. É o homem querendo ser igual a Deus. Foi esse o argumento da serpente. O argumento que levou
a Eva tomar a atitude errada, come, porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Eles comeram. E deixa eu me falar uma coisa para você. Tiveram consequência. Quais foram as consequências da queda? O texto aqui diz, volta lá por favor. Versículo 13. Disse o Senhor Deus, agora ele vai conversar com a mulher. Que isso que fizestes? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Um culpa a mulher e o outro culpa a serpente. Enquanto nós não assumimos nossas responsabilidades, nós nunca vamos avançar. O problema é o governo, o problema é o país, o problema é isso, o problema é isso. Não, muitas coisas que acontecem na sua vida, a responsabilidade é suas escolhas. Se o seu casamento chegou onde chegou, foi escolha dos dois. Mas você também pode escolher sair daí. Se a sua vida financeira está desse jeito, foi você que escolheu. Não pare de culpar as pessoas. Pessoas têm pouca coisa. E até aquilo que as pessoas têm, foi você que permitiu. Quando eu fui um dia chorar pitangas para Deus de situação que aconteceu, o Senhor falou, aconteceu porque você permitiu. Quem permitiu? Foi eu ou foi você? Eu falei, fui eu. Então se eu permitir, eu despermito. Se eu casquei, eu descasco. Hoje eu vou aprender a falar aqui nesse lugar. Entendi isso. Mas nós ficamos culpando um outro. Aí ela culpou agora a serpente. Mas hoje eu não quero falar de casamento, não, é de árvores. Amém? Então o Senhor disse à serpente, visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre a terra, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. A primeira profecia da Bíblia está aqui, da redenção. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filho, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão, o Senhor falou, visto que você atendeu a voz da sua mulher e comeu da árvore que eu ordenei para você não comer, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterá delas o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá cardos, abrolhos, cebolas e comerá as ervas do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és o pó, e ao pó você vai retornar. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Você vê, o homem tinha comunhão com Deus, perdeu acesso, ele foi expulso do jardim. Como você precisa valorizar acesso? Acesso é algo importante. Quando o homem fez a escolha errada, ele foi expulso do jardim. Ele perdeu essa conexão direta com Deus. Ele não ouvia mais agora a voz de Deus. Antes ele tinha que cultivar, ele tinha que estar ali naquele jardim, cuidando das coisas do Senhor, desfrutando de um rio que tinha ouro, pedras preciosas. Agora esse homem tem que trabalhar, suor caindo do seu rosto, para obter o pão. Vê como isso é sério. Tudo por quê? Por causa de uma escolha. Por que tem pessoas hoje, infelizmente, sofrendo coisas nesse tempo? De fato, nós estamos vivendo dias difíceis. De fato, é muito complicado viver diante de tanta corrupção, de tanta injustiça. É terrível tudo isso. Gera realmente uma indignação. Mas olha, deixa eu falar uma coisa. Muitas coisas que acontecem perto de você, o presidente do Brasil não é culpado. Os ministros não é culpado. E nós vamos colocar a culpa em quem? Porque muitas pessoas chamam outros de corrupto, mas trai sua esposa. Um traiu por milhões, você traiu porque você queria um outro prazer. Entende isso que eu estou falando? Então é preciso nós voltarmos o nosso coração para Deus e pedir misericórdia e comer do fruto certo. Comer de Cristo, da vida eterna. Eu estou encerrando essa série de mensagens falando de coisas sérias, sabe por quê? Porque escolhas não são neutras. Quando nós pensamos, nossa, eu posso desonrar, desrespeitar e fazer isso, você está optando em comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está sendo uma pessoa arrogante, independente. E isso assemelha à atitude de Adão. Por isso vai sofrer consequências. Mas deixe-me dizer algo para você nessa noite. Quando você decide comer da árvore da vida, que é Cristo, você se torna alguém abençoado, favorecido. Seu casamento é transformado. Por quê? Porque aquilo que você se torna tem a ver com o que você come. Alguém disse isso.
Tem gente que diz, não, eu estou passando umas lutas, uma dificuldade. Eu pergunto, o que você ouve durante a semana? Quais são suas escolhas? Então fazem escolhas erradas, tem atitude errada. Aí na hora da colheita quer colher outra coisa. De Deus não se zomba. O que um homem plantar, certamente ele vai colher. Se você não está contente com as suas colheitas, muda a sua plantação. Se você não está colhendo, não está contente com o fruto que você está comendo, então muda de árvore. É tempo de comermos da árvore da vida. É tempo de dependermos do Senhor, ler a palavra, orar, buscar direção. Isso é importante para nós. Se você decidir tomar decisões baseadas na palavra de Deus, sua família vai ser abençoada, seus negócios vão ser abençoados, seus filhos serão abençoados, sua célula será abençoada. Se você colocar Cristo no centro da árvore da vida, seu casamento vai ser muito abençoado, você vai prosperar, você vai ser bem sucedido. Quero declarar sobre a sua vida, 2026 será o melhor ano. Alguns estão dizendo que vai ser um ano difícil, de muito problema. Nós estamos firmados em Cristo. Nós fizemos do Senhor aquilo que é importante, o centro da nossa vida. E por isso nós avançaremos. Diga amém. Então, se você tem comido do fruto errado, não sei porque estou insistindo com isso, decida hoje. Muda de árvore. Coma da árvore da vida. Do mesmo jeito que tem consequências para quem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, quais consequências? Ficaram afastados de Deus, perderam acesso, perderam a comunhão, foram expulsos. A mulher vai passar a sentir dor, o marido vai governar sobre ela agora, o desejo dela será para servir o seu marido. Todas essas coisas, entende isso? Da mesma forma, olha para cá por favor, se você comer da árvore da vida, depender de Deus, for uma pessoa humilde, sabe? Deus vai honrar você. Deus vai honrar a sua fé. As consequências é que você vai ter vida, você vai ter paz, você vai ter alegria. Chegou o tempo de você desfrutar de uma abundância em todas as áreas da sua vida. Chegou um tempo de você desfrutar de paz em todas as áreas da sua vida. Nós não nascemos para viver casamento conturbado, cheio de confusão, ofensas. Não! Esse é resultado de quem fica comendo de árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o resultado de quem come da árvore da vida é paz, alegria, abundância, desejo realmente de viver na dependência de Deus. Mas eu amo a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que quando o homem pecou, eu li esse texto aqui, Gênesis 3, localiza aí, ele fez, a primeira coisa que o homem preocupou foi com estética. Foi com algo de fora. Ele fez folhas, cozeu folhas de figueira para tapar a sua nudez. Hoje eu estava tendo uma discussão teológica na mesa da minha casa, almoçando. Falando a respeito dessa questão da nudez. Eu tenho por mim, não acredito que o homem estava completamente nu. Eu creio que tinha sobre ele ele era revestido de glória. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o homem carece da glória de Deus por causa do pecado, por que os animais se submetiam a ele? Porque ele era revestido de glória. Era como se fosse uma cápsula espiritual. É o que eu penso, você não é obrigado a concordar comigo. Quando ele pecou, essa glória foi tirada dele. E ele percebeu a sua nudez. Ele perdeu a inocência. Como os animais hoje, os animais não vestem roupa, né? No mundo deles, eles são inocentes. Eles estão nus. Entendeu? Nem assim você está entendendo, aleluia. Volta para cá então. Está difícil hoje aqui. Mas eu não vou desistir. Ele perdeu isso. Mas ao invés do homem chorar, clamar, mesmo depois da escolha errada, ele tentou resolver as coisas do seu jeito. Enquanto você lutar com as suas forças, você vai trabalhar, até você chegar no seu fim. E é triste. Alguns demoram a chegar lá. Demoram se curvar. Demoram. O que o homem fez? Chamou a mulher dele, viu uma folha de figueira, colocou lá e fez cinta para esconder. Para esconder. A figueira aponta para algo. É uma tentativa de esconder a vergonha. Mas ele não, será que o homem não sabia? Olha a tolice, tudo que o homem tenta fazer não passa de invenção humana.
que aos olhos de Deus não se sustenta. Folha de figueira sustenta quantos dias? Só um, no outro dia ela já está seca. Todo outro dia já está seca. Você sabe o que Deus fez? Para cobrir o pecado, Deus diz, ô Adão, para cobrir o pecado, tem que ter derramamento de sangue. E o Senhor então, diz a Bíblia, matou um animal, tirou a pele dele e colocou sobre o homem. Por que colocou sobre o homem? Porque o Senhor, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Espiritualmente ele morreu? Morreu. Mas por que agora o Senhor queria dar um sinal para ele que ele já estava perdoado e que ele podia acreditar agora na bondade de Deus? O Senhor matou um animal. Toda vez que ele olhava para ele, ele agora estava vestido da pele de um animal. Para você matar o animal, você tem que tirar. Para você matar o animal, tirar a pele, melhor dizendo, você tem que matar o animal. Então, quando o Senhor derramou o sangue daquele animal, o Senhor estava redimindo o homem do seu pecado. Gênesis fala que animal é esse? Não, mas Apocalipse nos mostra. Apocalipse capítulo 13, se eu não me engano, versículo 8. Coloca para mim, Apocalipse 13, versículo 8. Palavra do Senhor diz assim: e adorá-lo-ão todos os dias os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Lá no Éden, esse animal apontava para Cristo. Um dia, esse animal foi morto para nos redimir do pecado. Mas agora, João Batista está batizando e de repente ele vê um homem. E esse homem era diferente, tinha uma glória especial nele. Quando João Batista ergue os olhos, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você foi vestido com a justiça de Cristo. Sobre você não há mais culpa, não há mais condenação, porque o sangue de Jesus já comprou você de volta. Todas as coisas que você fez no passado ficou para trás. Você é nova criatura. Diga: eu sou nova criatura. As coisas velhas, antigas, já passaram. Tudo se fez novo. Você é uma nova criação. Isso é poderoso demais. O Senhor agora vestiu esse homem. E qual que é o sinal que o homem creu no pecado, no perdão dos seus pecados? Vou falar para você, talvez você nunca aprendeu isso. Qual foi o sinal que o homem creu que Deus perdoou ele? Quando ele deu o nome para a mulher dele. Ele chamou ela de Eva. Sabe o que significa Eva? Vida. Por isso que eu chamo a minha Eva de vida. Eu chamo a Larissa de vida. Ninguém conta isso para ela, pelo amor de Deus. Mas você é filho de Eva, assim como eu sou filho de Adão, né? Então, vida, ele creu na vida. Ele creu que o Senhor havia perdoado ele. Por quê? Porque ele aceitou aquela roupa declarando: o sangue já redimiu o meu pecado. Eu estava meditando hoje à tarde. Por que o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? A de Caim foi fruto do seu trabalho. A de Abel, ele era pastor de ovelhas. Ele ofereceu uma oferta que envolvia sangue. Isso quer dizer, não depende de mim, depende do que o Senhor fez. Tem que ter remissão pelos pecados, sangue sendo derramado. Toda vez que você vier adorar Jesus nesse lugar, não traga a sua oferta. Qual que é a sua oferta? Eu sou bom, eu obedeço, eu jejuei, eu honro, eu faço isso. Não, toda vez que você vier adorar o Senhor, traga Cristo. A oferta perfeita é Cristo. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. É por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Ele é que abriu o acesso para um novo e vivo caminho. Eu vou apresentar. Aí eu chego diante de Deus e digo: Senhor, não são as minhas boas obras, não são os meus bons comportamentos, não é a minha obediência, mas é Cristo, é o sangue de Jesus que eu estou trazendo hoje para minha adoração. E quando você faz isso, o céu se abre sobre você. Por quê? Porque o céu não está fechado para Cristo, o céu já abriu para Ele. Diga amém, por favor. Aleluia. Segunda coisa, projeta novamente os moços, a queda. Não é esse PowerPoint não. Volta lá. Não é esse também não. É o que estava. Esse. Já exclui esse outro para não aparecer esse rapaz mais de novo aí. Que ele é muito bonito, forte demais.
Alguém que comeu da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Passa para frente, é esse aí o esboço. Me ajuda aí no domínio próprio. Hoje eu preciso estar bem com a igreja. Aleluia. Isso, as duas árvores. Para frente agora. Aleluia. Obrigado, irmão. Depois a gente conversa. Segundo, a figueira sem fruto versus aparência. O que o homem tentou fazer? Colocou uma folha de figueira. A primeira menção na Bíblia determina o significado restante na palavra de Deus. O que significa figueira na palavra de Deus? Folha de figueira. Justiça própria. Você sabe, Jesus, ele fez vários milagres. 70% dos milagres de Jesus foi direcionado ao bem-estar do homem, inclusive na sua saúde. Os milagres que Jesus fez. Só teve um milagre que Jesus fez que foi com teor negativo, que ele amaldiçoou algo. O que ele amaldiçoou? A figueira. Então isso nós temos que aprender aqui hoje. Projeta para mim Marcos 11, 12. E volta para esse PowerPoint, não aquele. Marcos 11, 12. Olha o que a palavra do Senhor diz. No dia seguinte, quando saía de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com o quê? Folhas. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. O Senhor busca alguma coisa em você. O Senhor busca alguma coisa em nós. Ele olhou e disse, vou lá ver se tem alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão o quê? Folhas, porque não era tempo de figos. Então disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. E Pedro então lembrou-se e falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Olha para cá que eu tenho um aviso da parte de Deus muito sério para você. Por que o Senhor, ele amaldiçoou a figueira? Nós temos que aprender algo aqui. Ensinar essas coisas. Porque quando o homem pecou, a Bíblia faz questão de dizer que ele pegou folhas de figueira e quis tampar o seu pecado. Folhas de figueira aponta para a aparência. Deus não quer aparência, Deus quer realidade. Se não é tempo de fruto, para que você está com folhas? Para aparecer. Se é tempo de fruto, por que você está com folhas? Por que você não está com folhas? Se não é tempo, então não tem que ter folhas. Folhas falam de, aparência. Não viva de aparência. Não viva para provar nada para ninguém. No dia que você errar, assuma o seu erro. Se alguém te pediu alguma coisa e não deu certo, simplesmente diga, eu errei. Parece que é uma palavra em extinção hoje. Como nós temos dificuldade de assumir, eu errei. Nós sempre tentamos justificar. Não, eu quero dizer que não foi essa a minha intenção. Quem julga a intenção é só Deus. Eu só julgo fatos. Você somente só julga fato. Não derramou aqui, não foi minha intenção. Eu sei disso, mas derramou. Então simplesmente diga, errei, desculpa. Pronto. Não, pastor. Sabe o que é? Você falou aquilo comigo, mas naquela hora eu anotei, mas depois alguém pegou. Olha o tanto que nós demoramos. E o que o Senhor espera de nós é só o seguinte. Eu errei. Troquei o PowerPoint que não era para ter trocado. Só isso. Não vem atrás de mim no final dizendo, pastor, sabe o que é? Foi o Guilherme que deixou lá. Não culpe. Eu amo esses irmãos. Eles viram ilustração toda a pregação minha. Entende isso? Aparência, isso é triste. Por que o Senhor também fez isso? Porque Ele estava mostrando o real momento de Israel. O povo de Israel era um povo religioso. Tinha aparência, andava com roupas longas, com os filactérios, aquelas cordinhas. Aquilo ali é para enrolar os pergaminhos. E eles queriam apresentar para as pessoas e tiravam e lia o tempo todo. A pessoa chegava a dizer, eu jejuo 3 vezes na semana, dou o dízimo da hortelã. Você dá o dízimo da hortelã? Você vai tomar um chá, você pega 10. Eu falei, eu sou terrível, eu nem lembro. Você dá dízimo de presente? Eu ganhei esse relógio de presente, aleluia. Muito bonito, por sinal. Ganhei. Eu não lembro de dar o dízimo não, já até esqueci. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar para a pessoa e falar, quanto que custou?
Não, nem lembro. Os caras davam eles davam o diz da hortelã. E Jesus chamou ele de sepulcro caiado. Por fora, está muito bonito. Naquele tempo antigo, não tinha cemitério, eles enterravam as pessoas nas fazendas. Conhece fazenda que tem gente assim? Às vezes enterra lá. E em respeito, eles colocam, né, a lápide lá. E de vez em quando, para não pisar ninguém, eles passam um cal. Por isso que Jesus falou, vocês estão como um sepulcro caiado. Por fora, colocou cal, mas por dentro, está morto. Só tem aparência, não tem vida. Eu vou falar uma coisa muito séria para você. Deus espera fruto de nós. Deus espera fruto de nós. Nós vamos chegar diante de Deus um dia. Com a medida que Ele te deu, de sabedoria, de conhecimento, de posse, Ele vai falar, o que você fez com isso? Você multiplicou? O que você fez com o meu talento? O que você fez com a oportunidade que eu te dei? Cada um paga um preço. Cada um tem algo a se apresentar diante de Deus. Mas você vê, esse povo aqui era um povo que vivia de aparência. Enquanto nós não amaldiçoarmos, irmãos, a justiça própria dentro de nós, nós não vamos prosperar. A justiça própria é o que impede alguns de receberem de Deus. Pastor Francisco, o que é justiça própria? Você só tem duas opções. Ou você aceita a justiça de Cristo, que tem a ver com Ele, o que Ele fez, ou você tenta se justificar com as suas obras, com o que você faz. Eu sou bom demais. Eu sou maravilhoso demais. Por que tem gente que cobra muito das pessoas? Porque ele acha que ele é bom. E se ele é bom, já viu gente que nunca está errado? Sempre ele está certo? Tem maridos que acham que é bom levar vantagem dessa forma. Mas isso é muito ruim, você está dando um mau testemunho para sua mulher e para os seus filhos. Isso é cheio de justiça própria. Toda pessoa que é assim, no final ele vai reivindicar atenção. Por que alguns vão embora? Porque se decepcionam. Mas por que se decepcionam? Porque é bom demais. Ninguém pode falar nada com ele. Ninguém pode corrigir ele. Ninguém pode falar na vida dele. Hoje a Júlia subiu aqui, é só uma ilustração. Não leva para o lado pessoal, não se enche de justiça própria, em nome de Jesus. E cantou. E pode ser que quando ela desceu, eu vou falar, ô Júlia, você foi muito ungida. Foi uma bênção, viu? Como que você acha que ela vai sair daqui? Glória a Deus. Você viu, Júlia? Pastor gostou. Aleluia. Por isso que eu não faço. Já dou logo a dica. Mas aí tem um dia, eu já fiz isso aqui. Sou pastor. Mas não posso falar, descobri. Só porque um dia eu subi aqui e falei, irmãos, o negócio está pesado. Vamos embora, hoje não está tão legal. E não está mesmo. Nós somos seres humanos. Tem dia que a voz está ruim. Está desafinado. Não tem unção. O carro está na reserva. Entendeu? Aí nesse dia não foi bom. Aí nesse dia o que nós pensamos? Meu Deus, sou terrível. Eu nem falo também. Procuro na maior parte das vezes só elogiar. Mas imagine se eu cheguei e falar assim, Júlia, só ilustração, Júlia. Então, não foi bom não? Nó. Na verdade, foi ruim. Eu não vou fazer isso, tá? Foi ruim. Mas que aspecto, pastor? Nem quero falar. Não, mas sim, foi ruim. Não, mas fala para eu melhorar. Não, deixa para lá. Não fala, tá bom. Estava desafinado. Você entrou na hora errada. Sua voz estava também, sei lá, uma coisa. E outra, não tinha presença de Deus. Eu não faço isso e nunca vou fazer. Nunca fiz nesses 4 anos e não vou fazer. Pastor Arthur amava. Pegava no encontro e falava, qual que é o feedback que me fala? Eu falo, não falo. Não, mas é importante. Você achou que tinha unção? E falava, eu achei. Então eu também achei. Mas não falo. Né, Arthur? Hoje ele nem me pergunta mais. Eu não sou avaliador de nada. Quem avalia é Deus, amém? Não é porque eu sou líder que eu tenho que avaliar você. Deus que me livre, você faz para o Senhor. Eu só estou te mostrando isso. Qual o problema se uma hora eu mostro para ela que não foi bom? Mas nós parece que não estamos preparados para ouvir essas coisas. As pessoas estão levando as coisas muito para o lado pessoal. Quando eu falo que não foi bom, não estou falando que a Júlia não é boa, que ela não tem presença. Aquele dia não foi bom. Não, ele falou, foi de mim. Ele não gosta de mim. Ele tem alguma coisa comigo. Ele gosta do outro. Isso tem um nome, justiça própria. Onde tem divisão no casamento? Por causa disso. Eu fiz a minha parte, então faz a sua.
Mas isso impede você de ser favorecido. Abra mão da justiça própria. Não existe nada de bom dentro de você. Não existe nada de bom dentro de nenhum homem, nenhuma mulher. Tudo que tem de bom em você é porque tem Cristo ali dentro de você. Mas dentro de nós tem podridão. Tem muitas mulheres que dizem, eu sou boa. Desde que você vê uma reportagem de alguém fazendo algo com a criança, você fala o quê? Se fizesse com sua neta, seu filho, você deixaria? Não, você também é capaz de matar. Todos nós somos capazes de fazer todo tipo de atrocidade do mundo. Porque a nossa carne não presta. Mas quantas pessoas acham que são boas? E aí, às vezes, Deus precisa expor ela a uma situação onde ela passa por um vexame. Por quê? Porque não foi humilde para reconhecer. Não foi humilde para submeter. Não foi humilde para aceitar uma exortação. Não é humilde para aceitar uma direção. Se enche de justiça própria. Quantas pessoas, eu vim de Goiânia e vi isso, quantas pessoas tomaram decisões precipitadas, saíram, falaram mal da liderança, tomaram decisões, saíram do ministério, estavam bem. Hoje nem casados estão mais. Sabe por quê? Porque gente orgulhosa, o final dele é ficar sozinho. Quem vai falar na vida dele? Com quem que ele vai andar? Ninguém. Não submete. Por quê? Porque cheio de justiça própria. E você acha que isso não serve para mim? Vou falar para você, eu sou uma das pessoas mais testadas com justiça própria. Porque você está à frente. Você pode interpretar tudo. Eu mando uma mensagem para o pastor Adriano. Ele tem a vida dele. Ele está malhando, ele está comendo, ele está viajando. Aí eu mando, ele não responde. Isso nunca aconteceu conosco, graças a Deus. Nem sei porque eu dei essa ilustração. Aí o que eu fico lá? Por que não me respondeu? Será que é alguma coisa? Aí se eu penso mal do irmão, eu vou agir de forma errada, não tem nada a ver, não é pessoal. Do mesmo jeito ele comigo. Pastor, eu preciso falar um negócio com o senhor. Naquele dia, eu tenho essa prática. Quando eu estou preparando palavras como essa, se não dá tempo, eu pego meu celular e viro ele. Viro meu celular. Antigamente eu tinha um relógio que chegava as mensagens, estava me atrapalhando. Agora hoje eu tirei ele também. Então eu fico lá, não sei o que está acontecendo. E às vezes fico 2, 3 horas. O que ele fica lá pensando? Se ele me desse atenção, não esperaria tudo isso. Mas por isso que nós precisamos do que eu vou ensinar agora. Dos frutos do Espírito. De ser longânimo, de ser benigno, de realmente pensar o bem a respeito do outro. Porque senão, irmão, nós vamos nos encher de justiça própria. E quanto mais cheio de justiça própria, menos favor nas nossas vidas. Se nós queremos avançar 2026, no ano da frutificação, precisamos amaldiçoar a justiça própria. Toda vez que você for pensar ruim do seu discípulo, não, está repreendido, ele não é assim. Mas você não viu o jeito que o Juliano falou com você? Não é isso, ele está cansado, ele quis na verdade expressar de outra maneira, eu penso bem desse irmão, ele já provou isso para mim em 4 anos, eu vou acreditar nisso. Esse é o fruto que Deus espera de nós, mas quanta divisão existe, separação, confusão, por quê? Porque nos enchemos de orgulho, de justiça própria. E o Senhor então olhou e disse, está amaldiçoado. O único milagre que ele fez no teor negativo foi quando ele mandou que uma árvore que tinha só aparência secasse. Deus não gosta de aparência. Deus gosta de realidade. Quantos estão me entendendo? Terceiro e penúltimo. Tecladista, pode subir. Não, você está anotando aí, pode ficar. No quarto você sobe. Jesus espera fruto de cada um de nós. Qual que é o propósito do fruto? O fruto não é para a árvore se mostrar. O fruto é para quem tem fome. Por que Deus quer que você frutifique? Porque tem alguém nesse mundo precisando de algo que está dentro de você. Nenhuma árvore dá fruto só para mostrar. Toda árvore que dá fruto só para mostrar, o que vai acontecer? Ela cai e apodrece. Tem uma coisa mais gostosa que manga? Tem um irmão que estava viajando e ele postou uma manga. Eu falei, nossa, eu sou caipira demais. Nem resisti, eu comentei lá no status dele. Falei, nossa. E assim, é tão legal o lugar que ele foi, que você puxa a manga assim na mão. Eu esqueci de avisar isso de manhã, mas o fruto da Nova Jerusalém, ele é um fruto acessível. Você pode pegar com a mão, porque é uma terra de descanso. Você vai poder pegar, não tem esforço de subir para quebrar o braço, para depois você pegar, precisa roubar, você só estica a mão e pega. Foi o lugar que esse irmão foi. Pegou a manga.
E ele nem entendeu o recado, para dizer assim, nossa, pastor, o senhor gosta, vou levar para o senhor. Falou assim, nossa, essa é melhor, que ela não tem linha. Eu falei, nem entendeu o recado, vou ter que ensinar da próxima vez. Quando alguém elogia alguma coisa de comida, pergunta, você gosta de jabuticaba? Amo. Ah, vou levar para você. Não, insensível. Ainda foi colocar coisa que a manga era. Aí ele falou assim, essa manga tem um enxerto, pastor, é de uma com a outra, é a melhor que tem. Está tão cheirosa. Eu falei, vou bloquear ele, vou bloquear. Vou bloquear, vou desbloquear só domingo. Brincadeira. Por que eu estou dando o exemplo da manga? Quando você come uma manga, é gostosa. Mas você já viu quando ela cai? O tanto de mosca que atrai? Deus falou um negócio comigo hoje à tarde. Os frutos é para ser colhido. Porque se for só para aparência, não serve para nada. Por que uma árvore tem fruto? Para que outros possam se alimentar. A minha oração é que em 2026 tenha frutos dentro de você. E pessoas vão se alimentar. Pessoas que andam com fome de justiça, fome de amor, de perdão. A hora que tocar em você, ele vai dizer, você tem algo diferente. Você fala, tem mesmo, é a presença de Deus. Pode pegar o fruto, pode pegar esse fruto, pode conversar comigo, que vai sair algo de mim e você vai se alimentar, você vai ser liberto, você vai ser curado, você vai ser transformado. Por quê? Porque esse é o ano da frutificação, é o ano do crescimento, é o ano do avanço. Então por isso prepare, porque você vai frutificar como você nunca frutificou antes. Eu declaro isso sobre a sua vida. Tempos de frutificação, tempos de avanço. O propósito do fruto é esse. O propósito do fruto é esse. As pessoas vão se alimentar de você. Aleluia. Pelo menos 3 frutos o Senhor espera de você. Primeiro, fruto de arrependimento. O que significa a palavra arrependimento? Metanoia. Mudança de mente. Mude a sua mente em relação a Deus. Ele não é o seu juiz. Ele não está contra você. Metanoia. Mude sua forma de pensar. Deus está pensando coisas boas de você. Mude a sua forma de pensar do outro. Pessoas que condenam demais outras pessoas é porque elas se sentem condenadas. Mude a sua forma de pensar a respeito das pessoas. Mude a sua forma de pensar a respeito de Deus. Segundo fruto que Deus espera de nós, o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. São pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha o que diz. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Está em outra versão, NVT. Hoje você está terrível, estou trocando até a versão. Aqui sou eu que mando, aleluia. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos que o Senhor espera de você. Amor, alegria. Eu quero declarar, 2026 vai ser um ano que você vai mais sorrir. Você vai ter alegria. Eu declaro isso na sua vida. Alegria, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Qualquer coisa que vier trazer tristeza em você, você diz não. Não, não. Esse é o ano da alegria. Eu não sei se eu contei isso aqui no púlpito, mas em 2025 eu chorei demais. Ficava até mal. Falei, nossa, acho que eu estou passando uma ideia para o povo que eu sou fraco também. Toda hora eu choro. Mas teve coisas que realmente me fez chorar. E eu estava num dia, eu acho que eu contei isso essa semana, foi lá em Belém, que eu estava em Belém pregando, terça-feira. Vê como Deus ouve a sua oração. Eu estava um dia na minha casa orando, eu sentei e falei assim, Senhor, vou te pedir uma coisa, talvez pode parecer pequena e básica, mas esse ano, 2026, eu quero sorrir. Esse ano eu quero ter muita alegria. No dia que eu peguei sobre palmeira, Deus falou comigo, porque palmeiras, elas são usadas para aclamações, para grandes vitórias. Aí o Senhor falou comigo que eu sou uma palmeira, o justo florescerá como uma palmeira. Mas sabe o que é interessante? Uma irmã que caminhou comigo lá de Goiânia, na virada do ano, no dia 31, eu estava aqui no púlpito, ajoelhado, foi bem mais ou menos a hora que ela mandou, meia-noite e pouco. Ela falou, pastor, eu estou aqui passando a virada e Deus mandou te mandar uma mensagem. Olha, nem eu fico lembrando de mim todo o tempo. Alguém que lembra de mim meia-noite no culto da virada é porque é Deus. Ela falou assim, ó, Deus só mandou falar para você que esse ano você vai sorrir muito. Eu falei, é isso. Então, por favor, me dê motivos para sorrir. Não traga problemas para mim. Brincadeira, irmão, nós estamos juntos. Mas o que acontece com o pastor, em certa parte, vai acontecer com os líderes, com os discípulos também. Eu estou declarando amor,
alegria. Você vai ter alegria no seu ministério. Você vai ter alegria na vida. Você vai ter alegria de estar vivo. Você vai receber notícias que você vai se alegrar, vai dizer, no lugar da vergonha terei dupla honra. No lugar onde eu já chorei, Deus vai me dar alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Vai ter esses frutos dentro de você. Eu quero declarar que você vai ser uma pessoa, por onde passar, os frutos vão chegar em você. Amém, queridos? Qual outro fruto que Deus espera de nós? Colossenses 1:9, 1:10, CL 1:10, Colossenses 1:10. Olha o que a palavra do Senhor diz. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. É a vontade de Deus. Porque o Senhor olha para você e Ele espera de você fruto. Qual fruto? Do arrependimento. Qual o segundo tipo de fruto? Fruto do Espírito. Os 9. Amor, paz, alegria, longanimidade. Seja longânimo. Alguém disse que não foi intenção, que errou. Seja longânimo. Seja benigno. O que é benigno? Pense o bem da pessoa. Ah, o pastor o Adriano não me atendeu. Ele deve estar fazendo alguma coisa. Certamente, pode ter acabado a bateria. Na hora que ele vê, ele vai me responder. Isso é ser longânimo. Isso é pensar o bem das pessoas. Alguém marca comigo, eu posso esquecer. Ah, não, se fosse outro, atendia. Mas também, né? Tamanho do meu dízimo, onde eu moro. Ah, duvido se ele me atende. Tem gente que chega momentos a falar essas coisas. Isso é terrível. A lente da pessoa é má. Aí ela quer projetar você nessa lente. Dá o crédito para o outro errar. Dá a chance que ele também pode esquecer. Ele também tem atribuições e esquece. Seja benigno, pense o bem. Longânimo, mansidão, domínio próprio. Deus vai dar isso para nós. E o fruto final, nós vamos frutificar nessa obra. Vidas vão se converter. Suas células serão motivo da sua alegria. Todas as cadeiras vazias serão preenchidas, eu quero declarar. Esse ano nós vamos ter muita alegria, pastor Juliano, porque nós vamos em muitas multiplicações. Líderes serão levantados nesse ministério. Discipuladores serão levantados no nosso meio. Esse é o tempo de avançarmos em toda boa obra. E finalizando junto com você nessa noite tão abençoada, tão cheia de graça. Eu estou tão feliz por que Deus está fazendo, por palavras tão poderosas que o Senhor está nos ensinando. São tipos de palavras que você tem que ouvir mais de uma vez. Eu fico tão feliz. Um casal precioso aqui da nossa igreja, líderes. Eles não puderam vir no culto da manhã, disse que ouviu minha palavra 2 vezes e veio hoje no culto da noite. Vê se eu não sou abençoado, não é motivo de alegria. Alguém que quer me ouvir 3 vezes. Nem eu me ouço 3 vezes, eles estão me ouvindo. Isso é porque é muita unção. Aleluia, só uma. Então ouça de novo, você vai ser abençoado. Deus está mostrando coisas preciosas cada vez que você ouve. E por último, eu encerro essa mensagem falando da última árvore que tem lá em Apocalipse. Talvez você nunca leu essa árvore. Essa árvore está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2. Coloca para mim, depois você volta, homem de Deus. Apocalipse 22, 1 e 2. Vamos encerrar juntos, lendo esse texto. Então, João está tendo uma visão. Me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que saía do trono de Deus. Aquele outro tinha 4 braços, tinha muita coisa boa, mas ele não saía do trono de Deus. Esse rio, com água como cristal, ele sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Aí a Bíblia diz, no meio da sua praça, de uma e a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as suas folhas, que antes eram de aparência, agora servirão para a cura das nações. A árvore que nós não tivemos o acesso, por causa do pecado, o muito mais de Deus vai nos levar até lá. Aquilo que eu e você não comemos, por causa da queda do homem, lá na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, como será a Nova Jerusalém?
É um formato em cúbico essa cidade. E diz a Bíblia que depois da guerra de Gog e Magog, haverá o último julgamento. O julgamento do trono branco. Onde uns serão lançados no inferno eternamente e outros serão conduzidos à Nova Jerusalém. Tudo isso aqui vai ser destruído. Tudo que você vê, tudo que é bonito, maravilhoso. Se você vê coisa bonita nessa terra, nem se compara. Diz a Bíblia que tudo isso aqui vai ser destruído. Não ficará pedra sobre pedra. E a Bíblia diz que vai desenrolar do céu como um pergaminho a Nova Jerusalém. Eu e você estaremos lá. Não haverá mais choro. Não haverá mais luta, não haverá mais tribulação. Nós viveremos com Ele eternamente. E vai ser tão abundante, tão rico, tão, vai ser algo tão magnífico, que nós vamos comer um fruto no mês e vamos ter expectativa. Qual vai ser o fruto do mês que vem? Todo mês essa árvore vai gerar um fruto novo. A Bíblia começa falando de árvore e termina falando de árvore, da árvore da vida. Eu e você, os redimidos do Senhor, estaremos diante do trono da graça, estaremos diante do trono do Senhor, agora sem pecado em nós, sem, ganância, sem nada dessas coisas dessa vida, viveremos com Ele eternamente, comendo desse fruto, comendo do Senhor. Hoje, você pode comer dele também, porque Cristo é a árvore da vida. Fique em pé onde você está. Vamos ter uma palavra de oração. Fala, Senhor, eu quero ser como essa árvore. Eu quero frutificar. Eu não sou estéril. Eu não quero viver a aparência. Na verdade, eu quero amaldiçoar a aparência na minha vida agora. Comece a orar onde você está. Eu quero ouvir sua voz agora. Fala com Deus. E alguma estação, essa agora nem se compara. Será maior, será melhor. Eu quero declarar sobre a sua vida que você está diante da maior estação de frutos do seu ministério. Se na sua vida você já cresceu, já batizou, muito mais agora. Eu quero declarar que os líderes desta casa vão frutificar. Eu quero proclamar e declarar em nome de Jesus que haverá um tempo de abundância, de crescimento, de frutos, de vidas se convertendo, de vidas saindo para ir para encontro, voltando transformadas, de casamentos sendo restaurados, jovens cumprindo o propósito, adolescentes cheios do Espírito, crianças invocando o nome de Jesus, pessoas, ó Deus, aqui sendo restauradas, sendo curadas, porque as folhas dessa árvore cura, e nós comemos de Cristo. Eu quero abençoar cada pastor, cada esposa, eu quero declarar sobre a vida deles, que essa estação vai ser a mais frutífera, a mais abençoada, a mais saudável, aquela que vai ter mais fruto no ministério deles, porque são homens e mulheres que aprenderam a amaldiçoar a justiça própria. Eu quero orar pelos líderes da videira, pelos anfitriões da videira, pelos líderes em treinamento, por todos os membros dessa casa, todos os que estão aqui e os que não puderam estar aqui, vão frutificar, porque são árvores abençoadas, frondosas. Eu quero cancelar toda a esterilidade na sua vida. Chegou um tempo de abundantes frutos, chegou um tempo de alegria, vai ter frutos de alegria dentro de você, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. É isso que eu declaro em nome de Jesus. Escolhe alguém próximo de você, ninguém sozinho. E vamos concluir essa reunião. Aqui, aproxima dele aqui, Felipe. Ora, Rogério já vai orar. Pode orar, Rogério. Aproxima. Vamos orar uns com os outros. Ninguém sozinho. Ore agora. Declare, você vai frutificar. Você vai crescer. Tem frutos abundantes sendo liberados sobre a sua vida.
Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos fazer a última coisa agora. Na eternidade, a árvore da vida, ela ressurge, porque Deus não muda os seus planos. Deus queria que nós comêssemos dela, mas por causa do pecado, eles perderam acesso, foram expulsos. Mas Deus é tão amoroso e gracioso, que na Nova Jerusalém ela vai ressurgir. Agora, o fruto em todo o tempo. Sabe por quê, Felipe Vasco? Porque no reino de Deus não tem entre safra. Não tem entre safra. Ah, vamos plantar isso. Não, no reino de Deus, todo mês tem um fruto novo. Tem um fruto novo. Então eu quero declarar: janeiro vai ter fruto, fevereiro vai ter fruto, março vai ter fruto, abril vai ter fruto, maio vai ter fruto, junho vai ter fruto, julho vai ter fruto, agosto vai ter fruto, setembro vai ter fruto, outubro vai ter fruto, novembro vai ter fruto, e dezembro nós vamos nos alegrar com esses frutos. Aleluia, aleluia. Amanhã eu e a minha família completamos 4 anos que nós nos mudamos para cá. 4 anos que nós entramos no carro. Foi no dia que eu entreguei a chave. Lembrei disso essa semana. Foi fácil. 39 anos morando numa cidade, e você entrar num carro dizendo: agora nós estamos indo para outra cidade. Recebemos e ganharmos uma nova família. Então isso vai acontecer amanhã. E eu orei por você hoje, mas eu quero que você ore por mim agora. Você vai estender suas mãos para cá. Você vai orar por mim. Ore pela vida da minha esposa. Ore para que Deus nos dê saúde, vigor, que possamos ser renovados. Sejamos alguém realmente cheio de vigor físico, emocional, espiritual, que tenha frutos mesmo. Tudo de bom que vier no seu coração, eu sei que é da parte de Deus para mim, para os meus filhos. Abençoe os meus filhos, libera palavras de bênção. Estenda as suas mãos para cá, libera as palavras agora. Aleluia! Eu estou motivado para essa nova estação. Eu estou crendo que nós seremos surpreendidos. E assim encerramos esse culto tão abençoado. Deus abençoe você, abençoe sua semana. Será uma semana de frutos em nome de Jesus. Cumprimenta uma pessoa aí, dê a ele a paz do Senhor. Diga para ele que bom te ver aqui. Se você está vendo ele com a sacolinha preta, é porque ele é um visitante. Pega o nome dele, conversa com ele e vamos encaixá-lo numa célula. Deus abençoe, aleluia.